Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Voz da Revolução. Estou aqui mais uma vez com o professor Helder e para a gente continuar nosso papo sobre os eventos históricos que marcaram o Brasil no século XIX. Hoje a gente vai entender um pouco como foi que a Revolução de 1817, a Revolução do Porto e a independência do Brasil prepararam o terreno para a Confederação do Equador. E para a gente iniciar nosso podcast, eu queria saber, professor, o que foi a Revolução de 1817 e qual o impacto que ela teve nos movimentos políticos para o Nordeste? Olá, Jones. Olá, pessoal. É um prazer a gente estar aqui novamente para darmos continuidade aos nossos estudos sobre a Confederação do Equador, falando hoje a partir da Revolução de 1817, que foi uma revolução ocorrida, Jones, em Pernambuco, né? Também conhecida como Revolução dos Padres. Ela acontece em um cenário de instabilidade política, tanto política como social, da capitania de Pernambuco, né? E aí capitania porque Pernambuco só vem a ser reconhecida como província a partir de 1821, né? E ainda em 1817 era tido como capitania. E naquele momento existia-se uma instabilidade muito grande. Por quê? Porque Pernambuco tinha-se o desejo, aqui na província, de se tornar uma república federativa. Então essa república federativa ela estava atrelada justamente a essa separação, né, do domínio do governo português. O governo português esse, e aí é bom a gente frisar, que cobrava altos impostos, né? Então a insatisfação maior da Revolução Pernambucana de 1817 é justamente as altas taxas de impostos que eram cobradas pela coroa portuguesa, como busca de manutenção dos privilégios da própria coroa, né? Que vieram para cá a partir de 1808 com a vinda da família real de Dom João VI, né? Então essa Revolução Pernambucana ela foi muito importante, por quê? Porque foi um primeiro momento em que Pernambuco busca a sua independência, né? Nós chegamos a proclamar a independência, né? Pernambuco ficou independente durante 73 dias, cerca de 73 dias, né? E essa revolução ela marcou, de fato, o percurso principalmente para a independência do Brasil. É bom a gente frisar que essa revolução ela tinha, né, características das ideias iluministas, características separatistas. No entanto, como o Pernambuco buscava assim, uma independência, tinha-se um fator muito negativo também em relação a essa revolução, que era a manutenção da escravidão em Pernambuco, né, na província. Esse era o ponto negativo. Isso mostra que essa revolução também, por um lado, foi uma revolução da elite, né, e não teve a adesão das pequenas classes. Mas marcou de fato o início, sim, tanto da Confederação do Equador como antes do próprio processo de independência do Brasil. Entendi, professor. E a chamada Revolução do Porto, que aconteceu em 1820 em Portugal, o que foi que ela representou para o Brasil? Então, a Revolução do Porto, também conhecida como Revolução Liberal do Porto, né, ocorrida em 1820, foi o seguinte: com a vinda da família real portuguesa em 1808, as tropas britânicas elas estavam em Portugal e isso descontentava os portugueses. Por quê? Porque eles esperavam que a família real portuguesa voltasse para Portugal e eles pudessem expulsar os britânicos e tomar conta do próprio território. Então, houve uma rebelião, uma rebelião na cidade do Porto, né, em Portugal. Essa rebelião queria de volta, ou a família real portuguesa, Dom João VI, voltaria, né, junto com a família real para Portugal, ou então eles iriam instaurar uma monarquia constitucional, né? Então, houve essa rebelião e isso eclodiu também aqui em Pernambuco, né, principalmente em Pernambuco. Haja visto que Pernambuco, nesse momento, 1820, ainda tinha esses resquícios do desejo de separação da coroa portuguesa. E isso foi muito importante justamente para a reorganização do território pernambucano em busca, né, de maior autonomia e independência. Então esse momento foi muito importante e marcou, de fato, a Confederação do Equador. Também foi um dos aspectos, um dos contextos históricos que veio a propiciar a organização da Confederação do Equador.
E, assim, professor, quando a gente fala da independência do Brasil, que acontece em 1822, quais são as tensões que estavam envolvidas para esse processo? Então, a independência do Brasil de 1822 ela foi importante no aspecto de que, após a independência, Dom Pedro I centraliza o poder apenas no monarca, né, no império. Porque com a independência do Brasil em 1822, era necessário criar agora as leis, né, já que o Brasil estava independente, estava livre de Portugal, era necessário ter leis que pudessem garantir a própria autonomia do Estado. E aí, o que é que acontece? Começa-se a fazer uma constituinte para criar essas leis, criar uma constituição, só que quando Dom Pedro I percebeu que essa constituinte tiraria o poder centralizado que ele mantinha, ele não concordou. Então ele sufoca a constituinte, né, manda prender aqueles que estavam participando da constituinte e ele outorga a própria constituição, ou seja, ele impõe sua própria constituição. E isso centralizava muito o poder nas mãos do próprio monarca. É tanto que a nossa primeira constituição ela traz 4 poderes, né? O poder executivo, legislativo, judiciário e o poder moderador. E aí o poder moderador era o poder do imperador e ele tinha autonomia sobre os outros 3. Então isso, de certa maneira, criava uma insatisfação nas províncias que queriam o quê? Mais autonomia. Né? Desejava ter autonomia mediante as suas próprias decisões. Foi o que não aconteceu com Dom Pedro I. Então isso meio que deixa as províncias, não só Pernambuco, mas em grande parte do estado brasileiro, uma insatisfação muito grande. Então Pernambuco, né, como sempre teve muito um desejo libertário, né, um desejo de independência, também não aceita essas imposições e aí, de fato, isso começa a prever já uma organização da Confederação do Equador. Vale ressaltar aqui que nós temos como um dos personagens que criticavam essa Constituição de Dom Pedro I, o Frei Caneca, né? No jornal O Tifes Pernambucano, o Frei Caneca já criticava, né? Já buscava uma descentralização desse poder imperial. Professor, muito obrigado mais uma vez. Foi muito bom a gente entender como esses eventos eles se conectam e preparam esse terreno para a Confederação do Equador e como isso tudo se encaixa, né? Então, para você que nos acompanha até aqui, muito obrigado pela audiência. No próximo episódio, a gente vai falar sobre os líderes da Confederação do Equador e como as suas ideias ressoam até hoje, como elas têm impacto nos dias de hoje. Então, muito obrigado por assistir e até lá!